Agora, onde está o Daniel Alves agora? Ele já está preso? Em qual prisão, se isso aconteceu? E quais são os próximos passos? O que acontece a partir de agora? Por favor. Pues esta noche, que ya está en la prisión de Brians 1, en Barcelona, Dani Alves será llevado a un departamento de ingresos y allí permanecerá, le tomarán las huellas dactilares, le hará las fotos, le reconocerá un médico, irá a un psicólogo y después le llevarán a algún módulo dentro de la prisión, ¿no? Me imagino que un módulo de respeto. Mientras la justicia pues seguirá sus investigaciones, seguirá tomando declaraciones pues, a los posibles testigos que hubo, revisará las cámaras, revisará el informe médico y finalmente abrirá juicio oral. En el juicio oral irá, lógicamente, Dani Alves con su abogado y finalmente, pues según las pruebas que se presenten, las declaraciones que se hagan, la jueza dictará pues, la sentencia, que puede ser absolución, cosa que no creo, después de tomar una prisión provisional sin fianza, o bien le condenará. Si los hechos demuestran que ha sido una agresión sexual leve, es decir, unos tocamientos, la pena de 1 a 4 años. Si, al parecer, fue lo que dicen los medios de comunicación, que la prensa ha sabido por las investigaciones que está haciendo, y es una agresión sexual con violación, será una pena de 4 a 12 años. De momento, la jueza va a seguir investigando. Cuando se abra el juicio oral, llamará a Dani Alves con su abogado, harán el juicio y finalmente decretará una sentencia. Mientras, Dani Alves pues, estará en prisión. Um caso gravíssimo, o Daniel Alves está detido, está preso. Enquanto a investigação continuar acontecendo, ele vai seguir dessa maneira, vai passar por todos os procedimentos que são naturais a esse tipo de caso, assim, psicólogo, exames e tudo mais que precisa ser feito pelas autoridades. Se a acusação e a investigação concluir que foi, inicialmente, como foi alegado, toques ou importunação sexual leve, a pena pode ir de 1 a 4 anos de prisão. Se for comprovada a violação, passa de 4 a 12 anos de prisão. A prisão onde o Daniel Alves está nesse momento, doutora Rosário, é uma prisão comum ou é uma prisão que tem algum tipo de diferença? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Pues es un centro penitenciario de Cataluña, un centro penitenciario normal, está muy bien. Y bueno, pues las cárceles españolas no son lo mismo que las cárceles brasileñas. Yo que las visito con mis alumnos, pues tienen toda clase de, vamos a decir, comodidades, ¿no? Hay piscina, tienen su biblioteca, comen bien, tienen sus horas de descanso, las celdas son de 2 o incluso de 1 solo. Es decir, no va a estar mal. A doutora está explicando que ela, inclusive, visita as prisões com os alunos dela, é professora de Direito Penal lá na Espanha, e que as prisões na Espanha são diferentes das do Brasil, que tem as suas, entre aspas, comodidades, algumas até com piscinas, refeições, e que as pessoas são bem tratadas e que ele não vai passar mal, nas palavras da doutora Rosário. A minha pergunta, até por uma questão muito leiga de quem não tem conhecimento jurídico, é se a prisão provisória decretada do Daniel Alves tem a ver exclusivamente pelo fato de ele não ser residente mais em Barcelona, numa questão de ele não voltar para o México, ou se essa prisão provisória foi decretada talvez porque há provas suficientes para que ele seja preso preventivamente, ou se no depoimento talvez ele tenha dito algo que reforçasse essa prisão provisória. Por favor. Porque se ha tomado la prisión provisional como medida, ¿no? Sí. Sí. La prisión provisional en España se toma cuando hay indicios de delito. Y en este caso, tras la declaración de la víctima, tanto la policía como la fiscal, como la acusación particular, pidieron la prisión provisional sin fianza. Es decir, que no puede salir de prisión. Puede ser prisión provisional con fianza. Das una cantidad de dinero y no entras en prisión. Cuando es sin fianza es porque lo quieren dentro de prisión, para que no oculte pruebas,
para que no se pueda evadir de la justicia, etc. ¿Se comprende? Sim, perfeito. Para a nossa audiência, caso não tenha ficado claro, a doutora Rosário explicou que em caso de fiança, em caso de prisão, nesse caso, sem fiança, é para que não haja ou ocultação de provas ou evasão, nesse caso, da pessoa que, inclusive, nesse caso, Daniel Alves nem mora na Espanha, doutora. Hay pruebas, parece ser, suficientes de culpabilidad. En caso contrario, hubiera sido medidas cautelares como retirada del pasaporte, que se presente a la firma en el juzgado, pero cuando se decreta la prisión provisional sin fianza es porque la jueza considera que hay pruebas suficientes para después condenarle. Ou seja, quando a juíza espanhola Maria Concepción Cantón Martín, que é a responsável por determinar a prisão provisória, determina uma prisão sem fiança, é porque na avaliação dela há provas suficientes para que não haja esse tipo de dispositivo que, mediante o pagamento de uma quantia financeira, a pessoa seja solta. Isso que explica para a gente a doutora Rosário. Thalita, se eu te interrompi anteriormente, perdão, porque achava importante trazer as especialistas aqui para a nossa roda. Fique à vontade. Não, perfeito. A doutora Rosário foi maravilhosa. Falou tudo. Doutora Ana, claro, mas a gente entende muito bem. Doutora Ana, boa tarde para você também. A gente estava conversando aqui antes no bastidor, e acho até importante que a doutora Rosário, se puder repetir para a gente agora, ao vivo aqui na nossa conversa. O que chama a atenção é a possibilidade da prisão preventiva, o tempo que ele pode ficar preso até a conclusão dessa investigação, né? Bem-vinda, e como é que você enxergou essa decisão do Ministério Público de lá? Hasta 4 anos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, professora Rosário. É um prazer estar aqui conversando com vocês, apesar de o tema não ser o melhor, né? Com certeza a gente gostaria de estar falando aqui de outras coisas e não de mais uma situação desse tipo. Como a gente conversava antes nos bastidores, é uma decisão que, pensando no direito penal brasileiro, ela pode ser considerada um pouco surpreendente, né? Porque, apesar de existir indícios de autoria, que também é um dos requisitos para a prisão preventiva no Brasil, a gente tem uma pessoa que tem uma residência fixa e que é nacional, apesar dessa residência não ser no país. Então, poderia-se adotar uma medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, a proibição dele sair do país, né, a retenção do passaporte, ou mesmo a obrigação de ele comparecer periodicamente em juízo para comprovar que permanece no país, esclarecer quais são as atividades que ele vem exercendo. De todo modo, também não é uma decisão absolutamente estranha ao nosso juízo, ao Poder Judiciário brasileiro, né, ao sistema jurídico brasileiro. A gente também tem essa modalidade de prisão e a gente não tem aqui um tempo máximo que essa prisão pode acontecer. Ela vai durar enquanto durarem os requisitos que fizeram ela ser decretada. Então, se no caso o requisito, o motivo pelo qual ela foi decretada é o risco de fuga, enquanto esse risco houver, ele será mantido preso, que pode acontecer até o final do processo, né, aqui no Brasil. Segundo a professora Rosalia estava nos explicando antes, e me corrija se eu estiver enganada, na Espanha a gente tem uma limitação de 4 anos para essa prisão. É assim mesmo, doutora Rosário? 4 anos, o máximo de período de prazo de prisão preventiva? Hasta 4 años. Yo creo que en este caso, como hay pruebas al parecer, porque está no solamente la declaración de la víctima, sino también las cámaras de la propia discoteca donde sucedieron los hechos, al parecer hubo testigos, fue llevada al hospital y se le hizo un reconocimiento médico. Es decir, que con esas pruebas no creo que tarde mucho la jueza en seguir el procedimiento y abrir juicio oral, con lo cual la prisión provisional pues no llegaría hasta los 4 años. O sea, pero tiene 4 años la jueza para investigar e instruir el caso. São 4 anos no máximo para fazer essa investigação, mas pelos testemunhos, pelos depoimentos e pelas provas que ela está colhendo, imagina-se que isso vai ser antes, a investigação vai ser concluída antes disso, para aí
dar andamento a esse procedimento. Para a gente explicar de uma maneira bem simples e didática para quem está nos vendo, Thalita, doutora Ana, doutora Rosário e também o Bruno Andrade. Doutora Rosário, se a gente tivesse que explicar para o nosso público no Brasil, por que o Daniel Alves foi detido inicialmente? Qual foi o motivo inicial da detenção dele? Como foi detenido? Perfecto, así es. ¿Por cuál razón fue detenido? Bueno, pues él fue a la policía, a las instalaciones de la policía, hizo unas declaraciones. La víctima había declarado antes que Dani Alves. La policía creyó a la víctima. Dani Alves negó todos los hechos, pero la policía no le creyó. Y entonces decidió que era culpable o presuntamente culpable y lo trasladó ante la jueza para que se iniciara el proceso de instrucción. Es decir, que la propia policía consideró que Dani Alves estaba mintiendo en su declaración y creyó a la víctima que había declarado un poco antes. Entonces, la víctima fue detenido. En ese momento fue detenido y conducido por la policía ante los juzgados. Allí estuvo en el calabozo desde las 10:30 de la mañana hasta las 13 horas que la jueza lo llamó a declarar. E aí ele deu esse depoimento já no mesmo local onde aconteceu tudo isso. Então ele foi inicialmente detido depois de uma denúncia da vítima. Embora ele tenha negado, a polícia não acreditou no depoimento do Daniel Alves e diante do que havia ali inicialmente das alegações, ele foi detido. Passada essa primeira detenção do Daniel Alves, dessa acusação inicial de uma agressão sexual, o que há de decisão legal até agora? O que há de decisão jurídicamente legal para que siga detenido hasta ahora, en este momento? Rosario, por favor. Pues la decisión legal que adopta la jueza es un auto en el que le envía a prisión provisional porque considera que efectivamente realizó los hechos por los que se le ha denunciado. Es decir, que cometió una agresión sexual. El problema es que en España, en septiembre de este año, se modificó toda la normativa de libertad sexual, de los delitos, porque se puso de moda en un momento lo que se conoce como manadas, es decir, grupos de jóvenes que se dedican a violar a chicas. Se modificó la ley y en España hay una especial sensibilidad con todo aquel que comete un atentado sexual contra una mujer. Entonces, ante estos hechos, ante esta denuncia, se pone todo el mecanismo que la ley permite, una serie de actividades, tanto policiales como judiciales, reconocimientos médicos, para no dejar ninguna agresión sexual sin castigo. Então, na Espanha, depois de alguns acontecimentos recentes em que, lamentavelmente, haviam casos seguidos de importunação sexual, de agressão sexual, há um olhar muito específico e muito forte, tanto das autoridades quanto da polícia, para coibir e punir as pessoas que cometem esse tipo, e por isso que o caso tem sido encarado de maneira tão séria e tão grave como ele realmente é na Espanha. Thalita, tem alguma pergunta, alguma observação que queira fazer? Acho que o seu microfone estava mutado. Agora, se você conseguir... Obrigada. Não tenho. Só lamentar mais uma vez, né? Que nosso país esteja de novo, nossos atletas estejam de novo num centro de situações de violência contra a mulher como essa. Realmente é algo lamentável. Doutora Rosário, tem algum prazo de pena caso ele seja realmente condenado? ¿Cuánto podría ser esa pena de ese caso? Pues depende de la calificación, porque en un principio se decía que solamente había metido la mano en la ropa interior de la víctima. Eso es una agresión sexual que tiene una pena de 1 a 4 años de prisión. Según las últimas noticias, la jueza ha decretado el ingreso en prisión al calificar los hechos de agresión sexual con violación. Eso es más grave,
y tiene una pena de 4 a 12 años de prisión. O sea, que si efectivamente hay una violación, parece ser que le obligó, según las declaraciones periodísticas, le obligó a hacer una felación, luego la violó, la insultó y le pegó. Lógicamente, el informe médico que ella habrá presentado pues llevará, lógicamente, pruebas suficientes para que la Fiscalía, enseguida, la policía y la jueza hayan tomado essa decisão tão dura. Uma prisão provisional sem fiança. Ou seja, só para passar para o nosso público, e antes quero também depois na sequência ouvir a doutora Ana, inicialmente havia uma alegação de uma importunação sexual, que é algo um pouco mais leve, que ele teria colocado a mão, importunado ela de alguma forma na roupa ou por baixo da roupa. Mas, na sequência, esse caso passou a ser encarado de uma maneira mais grave, que ele teria violado a vítima, teria agredido e insultado ela, e por isso a pena que inicialmente de uma importunação sexual, que é de 1 a 4 anos, praticamente até triplica no caso mais grave, de 4 a 12, como explicou agora a doutora Rosário. Para explicar para vocês mais uma vez, ela é professora de Direito Penal e fala com a gente direto da Espanha, está acompanhando também esse caso. Doutora Ana, são tipificações que mudam completamente a questão, né? Exatamente, a gente tem 2 crimes que eles são muito parecidos, inclusive aqui no Brasil a gente também tem tipos penais equivalentes, né, que seria a importunação sexual e o estupro, e a principal diferença entre eles é justamente a existência de um constrangimento, né. Na importunação sexual existe a prática de uma ação, de um ato libidinoso, sem a anuência da vítima, mas de uma maneira que ela não é constrangida, muitas vezes ela não percebe só quando o ato acontece. No estupro, em contrapartida, ele existe algum tipo de constrangimento, ou uma grave ameaça, ou uma violência que restringe a liberdade da vítima de alguma forma, e aí obriga ela a se submeter àquele ato. Então, por isso que a gente tem essa diferença também de pena, né? Porque no caso do estupro, como tem esse constrangimento e essa violência, tem então uma repressão maior por parte do direito penal, e aqui no Brasil também tem penas bastante diferentes, né? Na importunação sexual a pena é de 1 a 5 anos, e nos casos de estupro elas pode chegar até 10 anos.